Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. E ele mesmo disse: sou eu. Então, antes de entrarmos na história, vamos ver um pequeno vídeo, não vai ter som, mas não tem problema. Então, aconteceu nas Olimpíadas 1968 na cidade de México. Eu te ajudo, irmão. E de repente, já tinha tudo acabado, aparece este homem. Tudo tinha acabado, era uma maratona. E há uma hora que os vencedores passaram e já tinham recebido todo o cerimonial de vitória. Mas o sol tinha se posto e estava escuro. E quem apareceu da escuridão foi John Stephen Equen, de Tanzânia. Aqui vocês podem ver, México 68, ele entrou no estádio iluminado, ainda tinha algumas pessoas que aplaudiram, mas olhe como ele vem. Ele está cansado, ele está mancando, ele está enfaixado, estava sangrando, tinha se ferido no caminho, mas ele, apesar de estar muito cansado, não desistiu. Quando eles lhe perguntaram por que você não desistiu, ele disse: o meu país não me contratou apenas para começar a corrida, mas para terminá-la. Me mandou essas 5 mil milhas para cá, não apenas para começar, mas para encerrar, para terminar, para finalizar a corrida. E gente, isso é maravilhoso. Deus, ele gosta de tirar do escuro, as suas vitórias. Muitas vezes o mundo precipitadamente faz festa com as suas vitórias, o que eles conseguiram. E quem ganha, lei cruel da natureza, os mais fortes, os mais bonitos, os mais cruéis, quem devora melhor os outros são os vencedores, não são? Neste mundo talvez, mas não no mundo de Deus. Deus, ele faz constantemente uma festa de vitória daqueles que correm pela sua glória e pela sua honra, e que ganham a coroa da perseverança na fé. Sim, importa que nós continuemos na corrida da fé. E esse homem humilde da Tanzânia, ele nos é um exemplo para isso. Então, olhando hoje para o cego, vamos olhar para ele deste ponto de vista. Provavelmente muitos já ouviram pregações sobre ele, e não pretendo repetir o já falado. O que vemos aqui na vida do cego é um princípio de Deus maravilhoso. E é que Deus age independentemente
do pecado. Muitos acham que Deus está só reagindo contra o pecado, mas isso é mentira. Deus sempre sabia que o mal ia acontecer, mas é que Ele tem algo tão precioso, tão grandioso, que esse bom não justifica de jeito nenhum o mal, mas que vale a pena aguentar o mal por um tempo curto, definido, por causa da glória, da coisa gloriosa que há de vir. E é isso que Deus nos apresenta na Bíblia. Não é que Deus haja só porque há pecado aí, vamos apagar o fogo, há pecado lá, vamos apagar o fogo. Não, Deus não tem necessidade nenhuma de agir assim, pois Ele é soberano. Agora, os discípulos, quando viram o cego, agiram e pensaram como a maioria da época pensava. E tenho certeza que na nossa época não seria diferente. Ele é cego, por quê? Tem pecado aí. A causa é o pecado. E sempre nós procuramos alguém para culpar. Quando tem um copo quebrado em casa, confesso, a primeira pergunta que surge, muitas vezes audível: quem é que foi que fez isso? Mas essa pergunta, por mais que me interessa naquela hora, né? Por que será? Só pela bronca, né? Porque nunca quebrei vidros, né? Que nada. Mas a pergunta mais interessante é a pergunta de Deus: para que coisas acontecem? Deus tem um alvo. Então os discípulos, os caros discípulos, eles perguntaram: mas então quem que pecou? Foram os pais dele ou ele mesmo para ficar cego? Porque para eles a causa tinha que ser o pecado ou dele ou dos pais. E a resposta maravilhosa de Jesus é outra, uma inesperada. Versículo 3, né? João 9. Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Agora, que ninguém entenda errado a Jesus aqui. Jesus não foi aquele que como político, né, tampava erros por lealdade política, de partido, né? Então, se eles são meus, então pecado não é pecado, não. Isso Jesus não conhece. Desconhece essa atitude. Porque para Deus pecado é pecado. E Deus chama pecado de pecado. E existe um castigo para o pecado, sim. Mas o pecado no final não vale nada. Nós vamos chegar ali. E Deus no final não vai mais falar sobre pecados. Não vai. Ele vai julgar um dia os pecados. Mas depois não vai ser mais tema o pecado. E se alguém tiver perguntas sobre isso, por favor perguntem, vale a pena perguntar sobre esses assuntos. A obra de Deus é independente do pecado. E quando estamos no escuro, alguma coisa deu errado em nossas vidas, nós pensamos: o que eu errei? E nós pensamos sobre, especialmente quando há relacionamentos quebrados ou nossas finanças estão escassas, quando acidentes ou doenças acontecem, nós queremos entender e perguntamos pelo porquê. Mas a resposta de Jesus aponta para o alvo. O alvo é o mais importante, porque não vamos conseguir respostas satisfatórias para todas as situações em nossas vidas que temos que enfrentar. Então, continuar aqui. A visão errada sobre Deus e o pecador nós tratamos. A gente acha que Deus só age contra o pecado para eliminá-lo. E perguntamos quem pecou. Procuramos pelos pecados e muitas vezes não temos misericórdia. Mas a obra de Deus
é uma outra. A obra de Deus não é uma obra para castigar o pecador. A obra de Deus, ela é para dar luz na escuridão. Vamos abrir João 6:29. É uma pergunta super interessante, no versículo 28. Perguntaram a Jesus: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? João 6:28. 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que me enviou. Então a obra de Deus é crer. Se a pessoa crê, então ela está praticando a obra de Deus. E a obra de Deus, ela foi iniciada e completada por ninguém menor do que pelo próprio Jesus. Jesus Cristo é a pessoa que traz luz à escuridão. Ele vai curar esse cego e vai dar luz a ele. E Ele dá luz às nossas vidas, em nossa escuridão, onde nós nos encontramos. E Ele gera uma obra maravilhosa dentro de nós. É a obra da fé. Crer, confiar em Jesus, em confiar naquele que enviou a Jesus, Deus Pai. Quem confia em Jesus, ele entende a obra de Deus. A obra de Deus se manifesta especialmente na obra da cruz de Jesus Cristo. Na cruz de Jesus Cristo nós vemos que Deus dá luz na maior escuridão. Sim, o pecado tinha que ser tema para Deus. E foi na cruz. Deus colocou todos os erros da humanidade em cima de Jesus, quando Ele morreu na cruz. Lá, aquele morro se tornou uma escuridão total. Aquele lugar era escuro. Até que Jesus morreu. Que depois deu uma clareza total. Jesus morreu. O véu se rasgou no templo e no mesmo instante as trevas sumiram. Deus deu luz. Deus deu luz na escuridão através de Jesus Cristo. A obra de Deus está consumada em Jesus Cristo, que disse em João 19:30, está consumado. Então, se nós confiarmos nesta obra de Jesus, Deus não mais vai ter que tratar o pecado em forma de castigo. Deus tem que castigar o pecado, sim, mas Deus colocou isso para o final. Agora em Jesus, Ele carregou o pecado e quem quiser pode receber alívio e perdão dos seus pecados. E eles nos destroem. Eles nos trouxeram escuridão para as nossas vidas. E aqui, neste lugar, nós convidamos você constantemente, não para vir até nós, porque nós não podemos dar perdão dos pecados, mas ir a Jesus. Se você for com os seus pecados a Jesus, Ele vai perdoar os seus pecados. E Ele dará luz para o seu coração. Na obra aqui que nós contemplamos, Jesus fala com aquele cego. Ele dá para ele uma instrução, ele faz algo que em outros casos não fez. Ele trabalhou com saliva e fez um lodo, colocou em cima dos olhos dele e mandou para ele ir num lugar conhecido com o nome do enviado para lavar-se lá, e então ele viu. Sabe, o que é importante é que você comece
a levar a palavra de Deus, o que Jesus fala, literalmente aplique na sua vida. Porque se você fizer isso, Ele vai limpar e tirar o lodo da sua vista. E você enxergará a maior luz que existe. E essa maior luz é a glória de Deus. A glória de Deus. Esse é o grande alvo da nossa caminhada na fé. Vamos ver a glória de Deus. Você já teve algum alvo para ir que você queria ver, porque é tão maravilhoso? Bom, eu tenho alguns alvos ainda, não sei se vou alcançar. O mais gostoso que eu queria experimentar, né, seria subir lá no espaço e sentir como que é não ter peso nenhum. Né? Beber a água assim como uma bola enorme e ficar lá sugando lá nela, porque ela fica lá paradinha, né? Vocês já viram? Coisa demais, você voa lá, não tem peso lá. Então, são coisas que a gente quer ver, porque tiram o nosso fôlego. Foz do Iguaçu, subir no Himalaia, no Monte Everest, de preferência não morrer, né, nessa aventura, porque é perigoso. E há muitas outras coisas que a gente gostaria de ver, porque são tão maravilhosas que tiram o nosso fôlego. Mas nenhuma dessas coisas tão grandiosas pode ser comparada com a glória de Deus. Porque a glória de Deus é muito maior. É um grão de pó, o Himalaia, com todas essas montanhas de 8 e 7 mil metros, é um grão de pó em comparação com a glória de Deus. Deus tira de nós o peso do pecado. Já hoje você pode estar num estado, né, espiritual perante Deus, sem gravitação do pecado. É maravilhoso. Isto é a glória de Deus. E hoje já podemos ver algo da glória de Deus, porque se manifesta no ser inagualável de Jesus Cristo. Jesus é bondoso, Ele perdoa pecados. Se você erra, você não era já, né? Porque tem lugares onde você erra uma vez, já era, você já era, acabou, entendeu? Mas com Jesus não existe isso. Ele é misericordioso e Ele nos ama e veio para perdoar pecados. O nosso maior problema, o que mais nos cega, o que mais causa empecilho para vermos a glória de Deus. E tem cegos que permaneceram cegos, que viram a glória de Deus. Por exemplo, um que ficou no campo de concentração, um sobrevivente do campo de concentração em Buchenwald, ele disse que ele agradecia todo dia. Com 8 anos ele ficou cego. Cada dia ele agradecia a Deus, porque ele tinha aprendido a se alegrar nas coisas invisíveis de Deus. Ele não ficou desesperado naquele campo de concentração como muitos outros. Agora, a obra de Deus, ela não para nós ficarmos sem fazer nada. Nós vimos na corrida desse nosso amigo, o John Stephen Aguirre, né, que existe uma corrida que vale a pena perseverar até o final, mesmo aleijado, cansado, né, mancando, mas o importante é terminar essa corrida. E essa corrida começou para o nosso cego nessa história. É maravilhoso acompanhar esse homem. E vamos agora continuar um pouco e vamos acompanhar o cego. Isso, a obra de Deus, obrigado. A obra de Deus permanece, ela vence o escuro. O cego, ele recebeu a visão. Agora não era para acontecer, normalmente era para acontecer o quê? Todo mundo falando: puxa, que maravilha, você está vendo?
Glória a Deus por isso. Foi essa a reação? Não foi. As pessoas perguntaram, mas quem te curou? Como que aconteceu? Aquele Jesus foi? Foi aquele Jesus? Você sabe quem ele é? Ele não é nenhum de nós. Você já pensou sobre isso? Então, agora, o cego fica numa situação que ele não esperava. Existe adversidade à obra de Deus. E onde mais se fala da fé, há mais adversidade. É esquisito, né? Mas é assim mesmo. Então, vamos enfrentar essa realidade. Se quisermos crer, não liga com oposição. Tanto faz de onde vem. Pode acontecer que, como no caso de Jó, a oposição, a mais forte oposição venha da pessoa mais querida que você tem. Né? Foi a mulher dele que falou contra ele. Mas ele não parou de amá-la, mas ele não parou de correr. Entendeu? Nós não vamos parar de amar aqueles que se opõem aos caminhos de Deus, porque nós fizemos isso muito e estamos fazendo também. Mas é uma bênção quando a gente começa a correr na corrida da fé. E este jovem, este cego de nascença, ele é maravilhoso ver como ele era corajoso. E vamos dar uma olhadinha nos versículos 24 a 34, no Evangelho de João. Eu vou ler Evangelho de João, no capítulo 9, vamos pular para o versículo 24 e ler até o versículo 34. Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram, já tinham chamado ele, estou pulando, para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem, Jesus, é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram, o que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu, eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar, e o expulsaram. Mas esse homem não ficou sozinho, não. Ele ganhou uma família. Ele foi expulsado da sinagoga, mas encontrou a Jesus. E achou uma família. Aqueles que também estavam, como ele, na corrida da fé. Apanhando, errando, como ele também ia errar e apanhar. Mas ele já achou uma família. Gente, é tão importante a gente valorizar o que achamos em Jesus. Deus quer que valorizemos o que temos. Não sei a sua situação, não conheço da maioria, não conheço nem mínimo detalhe, apesar de conhecermos muitos de vocês, né? Mas é pouco demais para poder falar qual é a sua situação. Mas Jesus conhece. E Jesus tem tudo para que você possa correr e chegar no alvo maior que existe. A glória de Deus e seu amor sem igual, que nunca falha.
Para isso Deus quer dar coragem. Coragem que nós precisamos e estamos aqui para termos novamente, para recebermos novamente um impulso de coragem para correr na corrida cristã. Olhem para esse cego de nascença, como ele venceu obstáculos e permaneceu firme no caminho com o Senhor. Ele decidiu: vou servir a Jesus, custe o que custar. Gente, tem um preço a pagar, claro. Não temos que pagar pelos nossos pecados. Se você é um cristão, não tem que pagar pelos seus pecados. Que alívio! Agora, pague para outros um investimento de amor. A minha esposa vai brincar comigo, né? Se eu comprar por R$1 na promoção um presentinho para ela e falar: olha, meu amor, né? Aí vem uma coisa feia aí, já está usada por 30 pessoas. Aqui, minha querida. Ela vai falar, né? Mas isso é meu amor, é a expressão do meu amor. A gente consegue fazer isso com Deus. Nós fazemos isso. O que sobra de tempo, Deus, hoje não tenho mais nada que fazer, a televisão pifou, a internet não funciona. Deus, agora eu estou com tempo. Então, vou olhar uma coisa e ainda a gente pensa, aí Deus no final vai falar: obrigado por pensar em mim, né? Olha, Deus é muito misericordioso, isso é com certeza verdade. Mas não demos para Ele a migalha das nossas vidas. O que sobra, podemos dar para Ele. A maioria faz, mas ninguém mais sacrifica nada por Jesus, sabendo que Ele deu sua vida por nós. O grande missionário Stott disse: não há sacrifício grande demais para Ele. Sim, nós vamos levar alguns tombos, talvez ninguém vai nos levantar. Acontecem momentos que ninguém vai te levantar. Quando Jesus estava no jardim do Getsemane, quem que o levantou? Dos seus caros e mais íntimos amigos. Nem mesmo eles permaneceram na oração. Conseguiram roncar muito bem, mas nada mais. Mas Jesus não decidiu: eu vou procurar uma outra galáxia. Eu vou fazer uma nova criação, porque essa daí não merece. Outro dia eu faço. Não é como a gente fala? Outro dia eu faço. Jesus, com certeza. Mas essa coisa aqui eu não posso, não quero fazer. E gente, tem coisas para fazer no reino de Deus. Vamos participar. Não funciona sem sacrifício. Não funciona. Mas Deus vê. E não fazemos isso pelos outros. Nós fazemos isso por Jesus. Não é que alguém tenha direito de cobrar de você o que você faz para Jesus. Não tem, ninguém tem o direito. Mas Deus quer o seu sacrifício voluntário. É possível. É possível a gente dar mais. É possível a gente fazer melhor. E é isso que a gente pode aprender desse nosso cego no início e também do nosso amigo John Stephen Akwari, né, da Tanzânia, que participou da corrida não somente para participar, mas para concluí-la. E Deus, Ele valorizou essa corrida sobremaneira. Dos 3 outros vencedores, ninguém fala mais. Olha, nem me interessou o nome deles. Não me interessou. Quem ganhou ouro, quem ganhou prata, bronze, não me interessa. Mas esse aqui me interessou. E há muitos outros, vocês podem achar aí na internet vários vídeos dele. Interessante, né? Porque Deus ama isso. Ele tira da escuridão aqueles que para muitos são Joãos ninguém, para Deus são tudo. Deus deu tudo por você, Deus deu tudo por mim. Ele nos dá dons e nós podemos servir a Ele. O mundo pode dizer: ele não vai ganhar medalha, mas nós vamos ganhar sim
Jesus prometeu. E Ele vai cumprir a sua promessa. Então, para terminar, nós vamos ler Hebreus 12, versículos 1 a 4. E Hebreus 12 é muito conhecido, muito citado, mas não com o versículo 4, por isso, então, prestem atenção especialmente no versículo 4 também. Eu vou ler Hebreus 12, versículos 1 a 4. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue.